Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre Oriente Médio. Na verdade, estaremos continuando com esse conteúdo de Oriente Médio. Se você ainda não viu as duas aulas que nós já fizemos sobre Oriente Médio, vou deixar aqui no card uma delas e você dá uma olhadinha lá, depois você volta aqui. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a questão econômica dos países do Oriente Médio. Claro que nós não vamos entrar muito a fundo em cada país. Nós vamos dar um contexto geral, focando principalmente naquela parte da economia que é extremamente importante para a região, que é a questão do petróleo, certo? Que é a principal fonte de recurso financeiro daquela região. Tudo bem? Mas antes de eu explicar tudo isso, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os colegas que estão estudando com você e não deixa de ativar o sininho, porque nós vamos falar de outras coisas ainda envolvendo a questão do Oriente Médio. Tudo bem? Podemos? Então vamos lá. Bem, falar das atividades econômicas, a gente também tem que entender que as atividades econômicas em qualquer parte do mundo estão muito ligadas às questões naturais. Bem, falando do setor primário, a agricultura e a pecuária principalmente, a gente entende que por ser uma região extremamente seca, ser uma região de clima predominantemente árido e semiárido, acaba tendo uma situação muito interessante na agricultura. Por quê? Não é qualquer lugar que eu vou poder plantar. E aí surge uma região muito importante, que é uma região que fica próximo aos dois grandes rios do Oriente Médio, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Também pode ser chamado de Rio Tigres, mas pode chamar de Tigre e Eufrates. Entre esses dois rios, nós encontramos uma região que acaba tendo características favoráveis à produção de determinados gêneros agrícolas. Então, essa região entre os rios, essa região próxima desses rios, acaba sendo uma área agricultável muito importante do Oriente Médio, a região da antiga Mesopotâmia, certo? Lá eles produzem arroz, trigo e cana-de-açúcar como os principais produtos gerados na região. Tudo bem? Outras regiões, elas também vão apresentar produções agrícolas, só que muito específicas, como, por exemplo, a região de clima mediterrâneo, ou seja, próximo dessa região aqui do mar Mediterrâneo, onde pode-se produzir oliveiras e videiras. Então a gente acaba tendo uma produção um pouco diferenciada, né? Além dessa região, o Iraque, né, que está bem aqui, essa região aqui, esse paísinho aqui, certo? É responsável pela produção de tâmaras e damascos, muito comum na região, certo? E a gente tem que dar destaque à produção agrícola do Estado de Israel. Israel, sem sombra de dúvidas, é o país que apresenta o maior nível tecnológico do Oriente Médio, certo? E está aplicado na parte agrícola, uma grande produção agrícola, né, naquela região está sendo feita com técnicas aprimoradas de irrigação e também a utilização, muitas vezes, de sementes transgênicas que potencializam a produção do país. Tudo bem? Beleza. Então, essa é a parte do setor da agricultura. Quando nós vamos para a pecuária, que é uma das atividades mais tradicionais da região, a gente vai encontrar uma agropecuária de pastoreio nômade, ou seja, é uma pecuária que é rotatória, ela vai transitando em regiões. Normalmente é uma pecuária de ovelhas, cabras, né, dromedários e camelos, né, que estão nessa região e que vão sendo levados ali nas áreas de oásis, em algumas áreas que possuam um pouco de água, né, fugindo talvez da área extremamente seca, mas eles fazem essas migrações nessa região. Isso aqui você encontra praticamente em todo o Oriente Médio.
Tá ok? Beleza. Então o setor primário, né, a parte de agricultura e pecuária, é isso aí. Quando entramos no setor secundário, a gente vai encontrar indústrias? Vai. Destaque novamente para Israel, que apresenta um grande desenvolvimento tecnológico, podendo possuir algumas indústrias mais avançadas em alguns setores, né? Em compensação, a indústria têxtil, principalmente voltada para a tapeçaria, é muito comum em alguns países do Oriente Médio. Então, acaba sendo bastante forte, bem interessante, e a indústria alimentícia, em geral, também tem sua participação nessa região. Porém, o maior setor, o setor mais importante da região, sem sombra de dúvidas, é o setor petroquímico, o setor de produção, extração e produção de petróleo. Rafael, primeiro, por que tem tanto petróleo nessa região? É uma região que, além de possuir grande quantidade de petróleo, para vocês terem noção, no Oriente Médio existe 60% da reserva mundial de petróleo, certo? E 1/3 da produção vem de lá. Então você para pensar, é muito petróleo, certo? E se produz muito petróleo também na região. Tem muito petróleo e se produz muito. Além disso, nós temos que saber que o petróleo de lá é um petróleo de altíssima qualidade. Muitas pessoas falam que é um dos petróleos mais refinados do mundo, né? E a gente pode ver por quê. Porque eu não preciso passar por tantos processos de refino para poder retirar os derivados. Diferente do petróleo que é encontrado e extraído aqui no Brasil. O petróleo do Brasil, ele é um petróleo muito sujo, ele é um petróleo meio pastoso. E para atingir o nível de produção de determinados derivados, ele tem que passar várias vezes pelo processo de refino. Na maioria das vezes, o petróleo brasileiro ele é utilizado para a produção de piche, asfalto, né? Enquanto o petróleo já do Oriente Médio, que ele já é um petróleo de um nível muito mais elevado, ele produz os combustíveis de aviação, a própria gasolina, todos esses derivados mais, né, simples, mais sutis. Tudo bem? Então, aí a gente tem que saber que essa região, principalmente a região do Golfo Pérsico, né, é uma região muito rica em petróleo. Ao redor do Golfo você vai encontrar muitas reservas de petróleo, porém, indo em direção aqui em outros países, já em área terrestre, você vai encontrar. Acredita-se que essa região ali toda era de área marítima. E lembrando que o petróleo é um produto exclusivamente marinho. Criado, gerado, desenvolvido em áreas marítimas. Encontra-se em terra? Encontra-se. Mas na época da formação dele, aquela área ali era marítima. Tudo bem? Então a gente entende o seguinte, né? Grande parte do petróleo está lá. E esse petróleo ele passou a ser explorado principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi descoberto no Irã, lá no início do século XX, por volta de 1909, 1910, mais ou menos foi descoberto o petróleo naquela região. E ficou conhecido como ouro negro. E por que isso? Porque basicamente o mundo dependia de petróleo. O petróleo já era a principal fonte de energia que vinha substituindo o carvão mineral. Então era muito importante saber de grandes reservas de petróleo. E naquela época, quem começa a dominar a região são os países desenvolvidos com grandes empresas. E 7 delas, conhecidas como as 7 Irmãs, que são indústrias petroquímicas, a maioria norte-americana, formaram um cartel de extração de petróleo no Oriente Médio. Na realidade, eles chegaram a dominar até cerca de 90% do mercado e da venda de petróleo no mundo. Então era um cartel, ou seja, o preço acabava sendo controlado por eles. Então existia um grande controle dessas empresas, né, nessa região. Porém, esse controle internacional sobre aquela região vai acabar quando, no ano de 1960,
vai ser criada a OPEP. No ano de 1960, cria-se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazendo com que as empresas estrangeiras ficassem responsáveis apenas por dois processos: transporte e distribuição do produto, enquanto a extração e o refino do produto do petróleo ficava a cargo dos países membros da OPEP. Então isso era muito interessante. Por quê? Porque voltava o controle para os países da região. E isso vai ser um problema. Por quê? Esses países aqui na região, eles passam por vários conflitos. E os conflitos da região vão afetar muito o mercado de petróleo global. E aí é onde a gente fala dos choques do petróleo. Nós tivemos vários choques do petróleo onde houve um aumento substancial do preço do barril do petróleo, que acaba atingindo a economia no mundo inteiro. O aumento do valor do preço do petróleo faz com que uma nação que necessitava de tanto de petróleo passe a gastar muito mais com aquele produto. Como é essencial para todo mundo, ninguém pode deixar de comprar. Seja 1, 10 ou 100, vai valer porque é necessário. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Os choques do petróleo, que estão diretamente ligados a conflitos no Oriente Médio, vão fazer com que o preço do petróleo suba, né? E comece a existir um certo conflito, um certo embate entre as potências estrangeiras e as potências da região. Fora os próprios conflitos internos do Oriente Médio, como a guerra do Irã com o Iraque, certo? O conflito Israel-Palestina, ambos conflitos que influenciaram diretamente no aumento do preço do petróleo. Tudo tranquilo, pessoal? Fiquem ligados que ainda vamos falar muito mais coisas de Oriente Médio, então já ativa aquele sininho que tem aqui embaixo para você ficar ligado. E até a próxima!